Shalom a todos, boa tarde. Essa semana, nós estamos com a Parashá Tazria. Tazria quer dizer conceber, quando a mulher ela tem um filho, quando ela concebe, quando ela dá à luz. E esse livro está em Vaikra, ou como algumas pessoas conhecem como Levítico, no capítulo 12, 1 até o capítulo 13, 59, tá? É uma parashá relativamente pequena, mas é bem importante. Nós temos um tratado no Talmud, para você ver que um assunto tão importante, nós temos um tratado inteiro discutindo sobre muitas das coisas que nós vamos estar falando aqui, tá? Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel, se uma mulher conceber e der à luz um menino, será impura por 7 dias, com a mesma impureza da Nidá. O que é Nidá? Nidá é a menstruação mensal que a mulher tem, né? Quando ela se encontra no período menstrual. Quando ela der à luz a um menino, ela ficará impura durante 7 dias. A mesma coisa quando ela tem a menstruação normal, fica impura apenas 7 dias. No 8º dia, ela levará a criança, para fazer a circuncisão. Ela circundará a carne do seu prepúcio, do prepúcio da criança. Ela esperará mais 33 dias para ser purificada do sangue. Não se deve tocar em nenhum objeto sagrado ou dirigir-se ao santuário, até que o período de purificação tenha terminado. Se ela, porém, der à luz a uma menina, será impura por 2 semanas. Então, ela vai ficar ali. Depois da circuncisão do menino, ela estará apta para voltar a se relacionar com seu esposo. Porém, o esposo e ela, se tiver relação sexual, ele também não poderia ir até o templo, oferecer sacrifício. Se tivesse alguma festa, ele não poderia ir. Então, ele teria que fazer uma escolha. Ela esperará mais 33 dias para ser purificada do sangue e não deve tocar nenhum objeto sagrado ou dirigir-se ao santuário, até que o período de purificação tenha terminado. Se ela, porém, der à luz uma menina, ela será impura por 2 semanas, como no período de Nidá, e esperará outros 66 dias para ser purificada do sangue. Ou seja, como ela teve um menino, teve uma quantidade de tempo. Quando ela tem uma menina, ela tem o dobro. Por quê? Porque a menina, ela vai ter os mesmos mecanismo de criação que uma mulher, entendeu? A criança ela vai nascer com todos os órgãos que uma mulher. Então, por isso que ela dobra, Ela é um portal. A mulher deu à luz. A mulher, ela já é um portal de vidas. Então, quando ela dá à luz a uma menina, são 2 portais, Se ela, porém, der à luz a uma menina, será impura por 2 semanas, como no período da Nidá. Esperar outros 66 dias para ser purificado do seu sangue. Então, para os meninos são 33 dias, mais o dia da circuncisão. E para as meninas, 66 mais 14 dias, 80 dias. Se uma mulher tiver um fluxo, e se o fluxo do seu corpo for de sangue, ela permanecerá no estado de Nidá por 7 dias. Quem tocar nela será impuro até a tarde. 7 dias, gente. Quem tocar nela será impuro até a tarde. Tudo que ela se deitar ou se sentar no estado de Nidá será impuro. Ela impurifica. Porque o sangue está a vida, da pessoa. Então, como aquela mulher não foi fecundada, não nasceu nada daquele útero, ele é esvaído. Então, é como se uma vida fosse embora. Quem tocar na cama dela, lavará as roupas e se banhará em água, estará puro até a tarde. Quem tocar em qualquer coisa que ela sentou, lavará as roupas e se banhará em água, estará puro até a tarde. Quer esteja sobre a cama, quer esteja sobre algo que ela se sentar. Ao tocar nela, estará impuro até a tarde. Nidar, gente. Nidar quer dizer longe, Karov é perto. Nidar é longe. Quer dizer imundícia, quer dizer a mesma palavra, flores, quer dizer mulher menstruada, quer dizer separada e quer dizer removida.
Adonai disse a Moshe e a Haron: o fluxo é impuro. Não importa se ele continua ou tenha cessado, trata-se de impureza. O fluxo, o sangue é impuro. Quando os dias de purificação tiverem terminado por causa de um filho ou de uma filha, ela levará ao córrego, o sacerdote, à entrada da tenda do encontro, um cordeiro de até 1 ano para a oferta queimada e um pombinho ou um pombo para a oferta pelo pecado. Ele os oferecerá diante de Adonai e fará expiação por ela. Assim ela será purificada da emissão de sangue. Este é o ensino para a mulher que dá luz a um menino ou uma menina. Tazria. Se ela não puder pagar, olha, quando o dia da purificação, voltando, tiverem terminado por causa do filho da filha, ela levará ao córrego, o sacerdote lá no templo, à entrada da tenda de encontro, um cordeiro de 1 ano de oferta e oferecerá, um cordeiro de 1 ano de oferta queimada e um pombinho ou um pombo para oferta pelo pecado. Eles oferecerá diante de Adonai e fará expiação por ela. Assim ela será purificada da emissão de sangue. Este é o ensino para a mulher que dá a luz, é a instrução, ou é a lei. A luz que dá luz é um menino ou uma menina. Se ela não puder pagar pelo cordeiro, pegará 2 pombas ou 2 pombinhos para oferta queimada e outro para oferta de pecado. O sacerdote fará expiação por ela e ela será pura. Se ela não puder pagar pelo cordeiro, ela pegará a pomba. As pombas, gente, eles eram gratuitos, tá? Somente não deveria deixar de oferecer o sacrifício. E o córrego fará a expiação por ela e ela será pura. Gente, a gente vê aqui, a gente sempre analisa, outros livros de outras denominações ou religiões. Eu não denomino nenhuma religião, mas eu pego a religião que eu me identifico é a judaica, então eu sempre pego livros de outras denominações. Por exemplo, aqui eu vou usar o livro do Alcorão e da Brit Hadashah, que alguns conhecem como Novo Testamento, mas não existe Novo Testamento, tá, gente? Para existir Novo Testamento, o testamentário tem que ter morrido, e o Eterno não morreu. Na surata de Al-Baqara, Baqara quer dizer vaca, no versículo 222, na surata Al-Baqara 2, o texto define a menstruação como um estado de impureza ritual temporária, proibindo a relação sexual, mas permitindo o afeto até que a mulher se purifique. Detalhes principais sobre a menstruação. Eles te perguntam sobre a menstruação e diz: é um mal, portanto afastai-vos das mulheres durante a menstruação e não vos aproximeis delas até que se purifiquem. A proibição é apenas para relação sexual, o coito, o próprio ato sexual. No islamismo não proíbe a relação afetuosa do homem com a mulher durante a menstruação. Já no judaísmo proíbe sim. Muitos dos quais dormem até mesmo em cama separada durante o momento que a mulher está no estado de nidá, de impureza. Na religião muçulmana, eles se beijam, trocam carícias, até mesmo muitos dizem que quase ato, mas não finalizam, durante a menstruação. Já no judaísmo, até cama se separa. Por quê? Para que não corra o risco de acontecer algo, entendeu? Após o gush, após o momento, que a mulher fica pura, ela faz o gush, que é a mulher tomar um banho, ritual. Não é como o mikve do judaísmo, mas é um banho ritual para retomar, as relações sexuais, orações, porque enquanto a mulher estiver ritualmente impura no islamismo, ela não pode orar, não pode participar dos rituais, tá? Só depois que ela pode. Ela pode participar, sim, de jejum, de outras coisas ela não pode.
elas são isentas até mesmo de oração. E não precisa depois compensar as orações que ela perdeu durante quando ela estava menstruada, tá? Isso ela ela não é culpada, digamos, nossa, essa mulher ficou menstruada. Não, é uma coisa que ela escolheu, é natural. Já na Brit Hadashah, a gente vê aqui no livro de Hillel, Lucas, no 8º dia, na data da realização da Brit Milá, foi-lhe dado o nome Yeshua, usado pelo anjo para chamá-lo antes da sua concepção, antes dela ter engravidado, de Miriam ter engravidado. Ao chegar o tempo da purificação deles, de acordo com a Torá de Moshe, Yosef e Miriam os levaram a Jerusalém para apresentá-lo a Adonai. Como está escrito na Torá de Adonai, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado a Adonai. Então é o Pidyon Rabem, né, que eles fizeram. E também para oferecer o sacrifício de um par de rolinhos ou 2 pombinhos, de acordo com a Torá de Adonai. Tazria quer dizer conceber, né? Itzarat é escolha. Tazria, a mulher, ela concebeu, ela deu uma luz. Foi aquilo ali, foi uma coisa maravilhosa que aconteceu. Agora, Tzarat é uma escolha que a pessoa faz. Quais são os pecados que causam Tzarat? Está dentro dessa mesma paraxá. Tzarat é a lepra, né? Conhecido como a lepra, não a lepra de hoje, mas a lepra bíblica. 6 coisas que Adonai odeia e a 7ª ele detesta. Olhar altivo, pessoa com olhar de superioridade, arrogância, prepotência, soberba, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que planeja maldade, pés que se apressam para fazer o mal, falsa testemunha que mente com todo o fôlego, e quem semeia discórdia entre os irmãos. Então, aquela pessoa que fica levando conversinha para cá, conversinha para lá, fazendo uma pessoa odiar a outra, uma pessoa ter uma ideia sobre outra pessoa, por causa daquilo que ela disse, o Eterno odeia, o Eterno abomina esse tipo de pessoa. Então, muitas das vezes, a pessoa tem um certo tipo de doença por uma certa coisa que ela está fazendo. Adonai disse a Moshe e a Aharon, se alguém desenvolver sobre a pele um inchaço, casca de ferida ou mancha brilhante que poderia transformar em Tzarat, deveria ser levado para Aharon, o Kohen sacerdote ou um de seus filhos Kohanins. O Kohen examinará a ferida em sua pele, e se o pelo na ferida estiver embranquecida, a ferida aparentar mais profundidade que a pele, trata-se de um Tzarat. Pois, depois do exame, o Kohen, sacerdote, o declarará impuro. Olha quem veio me visitar, gente. Fala shalom, shalom. Declarará impuro. Se a mancha brilhante em sua pele for branca, mas não aparentar mais profundidade que a pele, e o pelo não estiver embranquecido, o Kohen o isolará por 7 dias. No 7º dia, o Kohen o examinará outra vez. Se a ferida mantiver com a aparência anterior e não tiver aumentado sobre a pele, o Kohen isolará por mais 7 dias. No 7º dia, o Kohen examinará outra vez, e se a ferida tiver encolhido, sem se estender sobre a pele, o Kohen declarará puro. Trata-se apenas de uma casca de ferida. Por isso, ele lavará suas roupas e será puro. Gente, vocês entendem aqui que no momento que o sacerdote e ele desconfia que uma determinada ferida é Tzarat, é lepra, ele isolava a pessoa ficava sozinha. Por quê? Quando a pessoa fica sozinha, ela começa a já analisar no que ela tem feito, entendeu? Então, nada melhor do que você ficar sozinho e se isolar para saber aonde você está errando. Se você desconfiou que está com alguma lepra, vamos jogar para os dias atuais, alguma doença qualquer que possa... Gente, o mundo é espiritual, tá? Nós temos reflexos físicos no mundo espiritual. Então, a gente
qualquer coisa que acontece com a gente liga as anteninhas. O que está acontecendo? O que nós estamos procedendo, fazendo? No 7º dia, o Corre examinará outra... Ele declarará puro. No entanto, se a casca da ferida se espalhar sobre a pele, depois do exame do Corre, e de ter sido declarado puro, ele deixará examinar outra vez pelo Corre. O sacerdote examinará e se vir que a casca se espalhou por sua pele, o Corre declarará ele impuro. Trata-se de tsarate. Se a pessoa tiver tsarate, será levada ao Corre sacerdote. O Corre examinará e se perceber a existência de um inchaço branco na pele, que embranqueceu o pelo e a carne viva no inchaço, então trata-se de tsarate crônica na pele e o Corre declarará impura. Não a isolará, pois sabe que já está impura, não tem mais o que examinar. Se a tsarate se espalhar sobre toda a pele, de modo que tanto quanto o Corre enxerga, a pessoa com tsarate possui feridas em toda a parte do corpo, da cabeça aos pés, então corre sacerdote, tá, gente? A examinará e se vir que a tsarate lhe cobriu o corpo todo, declarará a pureza da pessoa com feridas, pois elas embranqueceram, e ela estará pura. No entanto, se algum dia nela aparecer carne viva, será impura. É porque aqui tá falando sobre aquela doença que embranquece a pele, entendeu? Então, isso não é doença, não se pega. O Corre examinará a carne viva e declarará impura. A carne viva é impura. Trata-se de tsarate. Entretanto, se a carne viva embranqueceu outra vez, a pessoa deverá dirigir-se ao Corre para ele examinar novamente. Se ele perceber que as feridas embranqueceram, o Corre declarará pura. Pode ser aquela questão do vitiligo. Se a pessoa tiver sobre a pele um abscesso que desaparecer, de forma tal que no lugar do abscesso haja um inchaço branco ou uma mancha brilhante, avermelhada, deverá mostrar ao sacerdote, ao Corre. Ele examinará se perceber que está mais aprofundado que a pele, se tiver embranquecido, o Corre declarará impura. A doença de tsarate surgiu no abscesso. Todavia, se o Corre examinar e não vir nenhum pelo branco, não for mais profundo que a pele, e tiver encolhido o Corre, o isolará por 7 dias. Se ele tiver espalhado sobre a pele, o Corre declarará impura. Trata-se de uma doença. No entanto, se a mancha brilhante permanecer onde se encontrava e não se espalhar, trata-se de uma cicatriz do abscesso, e o Corre declarará a pessoa pura. Ou se alguém tiver sobre a pele uma queimadura causada pelo fogo, ou a carne atingida pela queimadura e tornar uma mancha brilhante, avermelhada ou branca, o Corre examinará e se vir que o pelo da mancha embranqueceu, aparenta-se mais profundidade que a pele, ao redor dela trata-se de uma tsarate, ela surgiu na queimadura, e o Corre declarará a pessoa impura, trata-se de uma ferida de tsarate. Então, a partir de uma ferida, algum machucado, alguma queimadura, poderia sair a tsarate, sim. Então, ali, o decreto do Eterno Divino já estava desde quando a pessoa se queimou, né? A pessoa se queimou para no final ter mesmo a tsarate, o plano do Eterno, acredito assim. Se o homem ou mulher tiver ferida na cabeça ou na barba, o Corre examinará a ferida. Se ele vir que aparenta ser mais profunda que a pele ao redor, com pelo fino e amarelo nela, o Corre, o sacerdote, declarará a pessoa impura. Trata-se de uma área com crosta, tsarate na cabeça ou barba. Tem muitas pessoas que perguntam, a calvície, ela é tsarate? Se o cabelo de um homem cair do couro cabeludo, ele é calvo, mas ele é puro, não é tsarate, tá? Se o cabelo tiver caído da parte da frente da cabeça, ele possui anticalva, mas ele é puro. Se, no entanto, sobre a calva do couro cabeludo ou da testa houver uma ferida avermelhada, trata-se de um surgimento de tsarate sobre a calva do couro cabeludo ou da testa. Então, o Corre examinará se ele perceber a existência de um inchaço vermelho, avermelhado sobre qualquer uma das regiões calvas, assemelhando a tsarate no restante do corpo. Esse homem está com tsarate, é impuro. E o Corre, o sacerdote, o declarará impuro a ferida da sua cabeça. Quem tem feridas de tsarate vestirá roupas rasgadas.
e deixará o cabelo desgrenhado e cobrirá o lábio superior e gritará, impuro. Ele tem que mostrar para a pessoa, para as outras pessoas, que ele é impuro, que ele está impuro, tá? Se, no entanto, sobre a calva, no couro cabeludo ou na testa houver alguma ferida avermelhada, trata-se de um surgimento de tsarate sobre a calva, do couro cabeludo ou na testa. Então é lepra. Enquanto se ele tiver ferida, será impuro. Se por ser impuro, viverá em isolamento e morará fora do acampamento. Gente, quem tem lepra, ela tem que ficar sozinha, abandonada. Ela ficaria, digamos que um acampamento só de leproso, entendeu? Eles se reúnem, a classe era humilhantíssima, entendeu? Era, digamos que, como moradores de rua hoje em dia, as pessoas olham para eles como leprosos, né? Que não tem nada a ver. Quando a tsarate infectar uma peça de roupa, de lã ou de linho, fios ou peça de linho, lã ou couro ou um objeto feito de couro, e a mancha da roupa de couro, dos fios do tecido ou objeto de couro foi esverdeada ou avermelhada, trata-se de contaminação por tsarate e será mostrada ao Kohen. O Kohen examinará a mancha e isolará o utensílio contaminado por 7 dias. O Kohen, gente, eles estudavam tanto, eles faziam tanto treinamento que eles viravam até médico, né? Para saber qual tipo de doença que a pessoa tinha, o sacerdote. No 7º dia, ele examinará a mancha. Se a mancha estiver aumentado sobre a roupa, os fios, o tecido ou o couro, qualquer objeto, a contaminação é de tsarate, é contagiosa, a roupa é impura. Ele queimará a roupa, os fios, os tecidos de lã ou linho, qualquer objeto de couro em que aparecer contaminação, pois se trata de tsarate contagiosa. O objeto será queimado por completo. Se ela aparecer outra vez na roupa, nos fios, tecidos ou no objeto de couro, é contagiosa. Ele queimará por completo o utensílio que tem a mancha. Contudo, se a contaminação tiver sumido da roupa, dos fios, tecido ou do objeto de couro que foi lavado, lave-a então pela 2ª vez e será pura. Este é o ensino, ou a instrução, ou a lei, assim como você queira chamar, concernente à contaminação por lepra em roupa de lã ou linho, em fios, tecido ou qualquer objeto de couro, quando declará-lo puro e quando declará-lo impuro. Os aspectos da tsará. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito. Por meio dele, o Eterno dera livramento para Arã, a esse homem valente, bravo guerreiro, porém afligido com tsarate. Em uma das suas incursões na terra de Israel, Arã levou preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse, quem dera, né? Que o meu senhor estivesse diante do profeta que tem em Samaria. Ele restauraria sua tsarate, sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei de Arã: vai, entre e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa fina. Shalom, boa noite. Então, eu leio em hebraico, mas eu não falo em hebraico, entendeu? Eu só leio as palavras em hebraico, mas falar em hebraico, quem dera, ainda não. Eu acho que vai demorar um pouquinho ou não, né? Não, para mim, eu não tinha capacidade nem de aprender a ler, porque é muito difícil. Mas eu consegui aprender. Mas tem um canal, eu vou passar aqui para você, vou escrever aqui. Você pode entrar lá e tem 4 aulas em hebraico. Eu aprendi com eles. É claro que a prática, né, é tudo. Eu tenho aqui leituras em hebraico, eu tenho livros só de hebraico, então eu vou colocar aqui. Você vai ter uma noção a partir dessas 4 aulas que tem. Eu gostei muito. E depois você tem que praticar, ter livros em hebraico. Eu tenho muito livro em hebraico, meu sidur de orações é em hebraico. Vou colocar aqui. É no YouTube, tá? Eu não sei se é Techuvá com H no final ou se não tem o H.
Olha, é assim, você entra nesse canal, lá você vai ver as aulas que tem. Eu gosto, bota na playlist de aula de hebraico ou também momento do hebraico. Mas em qualquer aula que eles estiver dando, pode ser até o estudo da Torá também, eles ensinam muito o hebraico, entendeu? Então o rei de Aram disse: vai, entre e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E levou a carta para o rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti essa carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaure sua tsarate. Esse cedeu que, lendo o rei de Israel essa carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie para mim, para restaurar um homem a sua lepra? Notem, eu peço e vejam que busca essa ocasião para desentender comigo. O rei logo pensou assim: gente, eu não sou profeta, eu não faço milagre, por que eles estão enviando esse homem para mim curar esse homem? Por acaso eu posso curar? Falta de fé, né? Que tinha um rei. Não é novidade, né? Porque naquela época, só o eterno mesmo. Sucedeu, porém, que ouvindo Elisha é Eliseu, tá? O homem de Elohim, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa esse homem vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com suas carruagens, e parou à porta da casa de Elisha. Então Elisha lhe mandou um mensageiro. Elisha, ele não se deu o trabalho de ir lá e atender Naamã. Naamã, digamos que era o general, né, do exército sírio. Shalom, Arthur. Elisha, ele era, digamos que um general do exército. Elisha não, desculpa, Naamã, ele era um general do exército sírio. Aí ele veio com toda a carruagem. Quando ele chega lá na porta de Elisha não saiu nem para fora. Ele mandou um empregado dele lá, Geazi, né, para poder avisar. Mandou um mensageiro dizendo: vai e banhe-se 7 vezes no Jordão, e a tua pele será restaurada e ficarás limpo como antes. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e colocará em pé e invocará o nome de Adonai, o seu Deus, e passará as mãos sobre o lugar e restaurará a minha lepra, a minha tsarate, né, que Naamã, ele estava sofrendo de tsarate, de uma lepra. Não são porventura Amaná, Avaná e Parpá, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Porque o Jordão, ele não era hoje, tem passagem, tem lados no Jordão que é bem limpo, entendeu? Porém, tem locais que é bem sujo e realmente não era um local agradável aos olhos. Naamã fala bem assim: eu poderia claramente ir no rio lá da Síria, de Damasco. E voltou-se e ficou com indignação. Então chegaram a ele seus servos e lhe falaram: meu pai. Tipo assim, os servos dele, ele mostrou para os servos deles mostram nessa passagem que ele era uma pessoa boa. Por quê? A gente vê que a menina israelita falou com a esposa dele: nossa, quem dera se ele fosse em Israel, que ele conheceria o profeta e seria curado dessa lepra. Então as pessoas se preocupavam com ele. E os servos dele falaram a mesma coisa: meu pai, se o profeta falasse alguma coisa difícil, você não iria fazer? Ele falou apenas para você se lavar 7 vezes e será purificado. Então ele teve um momento de lucidez, né? Ele se despiu daquela arrogância toda, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Elohim, e sua pele se tornou como a pele de um pequeno garoto, de um bebê, e ficou purificado. Então, voltando o homem de Elohim, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs diante dele. Ele disse:
Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há um Elohim, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse, vive o Eterno em cuja presença estou, que não tomarei. E ele insistiu com ele para que tomasse, mas ele recusou. Eliseu recusou-se a pegar um presente, um suborno, né? E disse Naamã, seja assim, contudo, desse a esse teu servo uma carga de terras, com 2 mulas carregadas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão para Adonai. Naamã pediu a ele um pedaço de terra para ele fazer os sacrifícios dele. Nisso perdoe o Eterno a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimon ali para adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenho que curvar na casa de Rimon, quando assim me encurvar na casa de Rimon. Nisso perdoe o Eterno seu servo, porque ele era um general, enquanto quando ele fosse na casa de Rimon, Rimon era um deus, o rei dele, né, exigia isso. Então ele já está pedindo de antemão que o Eterno perdoasse ele, porque se ele não fizesse, ele seria morto, né? Então por isso que ele estava pedindo. Eliseu disse, vai para a plenitude, vai em Shalom. E foi-se dele uma pequena distância. Então Geazi, o servo de Elisha, homem de Elohim, disse, eis que meu senhor facilitou a este Emoreu, Amari, não entendi aqui o que quer dizer, o Naamã, que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, como vive o Eterno, hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. O espírito de soberba, né, de arrogância, de ganância, né? Isso, não tinha nem lido, e apareceu aqui, Tsarate da ganância. E foi Geazi em alcance a Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou de sua carruagem. Ao encontrá-lo, disse, vai tudo bem? E ele disse, vai tudo bem. Meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Seja bondoso para dar 35 quilos de prata e 2 mudas de roupa. O Eliseu falou que não iria aceitar nenhum presente, nem nada que ele desse por gratidão. Aí Geazi vai atrás, como se Eliseu não fosse saber, ele era profeta. Ele disse Naamã, ser servido de tomar 70 quilos de prata, insistiu com ele, amarrou 70 quilos de prata em 2 sacos e 2 mudas de roupa, e colocou sobre os 2 de seus jovens, os quais levaram diante dele. E chegando a ele à altura, tomou das suas mãos e depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, de Eliseu, né? E disse Elisha, de onde vens, Geazi? Ele disse, teu servo não foi nem uma outra parte, nem a uma, nem a outra parte. Porém ele lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre a sua carruagem e encontrar-te? A este tempo para tomares prata e para tomares roupa, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas? Portanto, a Tsará, a lepra que estava em Naamã, se apegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu dele afligido por Tsarate, branco como a neve. Na mesma hora que Elisha falou com ele, ele ficou com Tsarate, com lepra. Aharon e Míria, Lashon Hará, a língua do mal. Míria e Aharon começaram a criticar Moshe por causa da mulher etíope que com ele se casou. E eles disseram, será verdade que Adonai tem falado só por meio de Moshe? Ele não tem falado por meio também de nós? E Adonai ouviu. Não foi nem Moshe que ouviu, foi Adonai. O homem, Moshe, era muito humilde, mais do que qualquer outro homem na terra. Pouco depois, Adonai disse a Moshe e a Aharon e Míria, vão vocês 3 à tenda do encontro, e os 3 foram.
Adonai desceu em uma coluna de nuvem e permaneceu à entrada da tenda e chamou a Arão e Miriam, e os dois se aproximaram. Ele disse: escute o que eu digo. Quando há um profeta entre vocês, eu, Adonai, torno-me conhecido a ele. Em visão, falo com ele em sonho. No entanto, não é dessa maneira que eu falo com meu servo Moshe. Ele é o único fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face de forma clara, não por meio de enigmas. E vê a imagem de Adonai, porque vocês não têm medo de... Por que vocês não têm medo de criticar o meu servo Moshe? A ira de Adonai se acendeu contra eles e ele foi embora. Contudo, quando a nuvem foi removida de cima da tenda, Miriam teve Tsarate, tão branca quanto a neve. Aharon olhou para Miriam e ela estava tão branca quanto a neve. Isso foi a Tsará, foi a lepra da língua má. Você fazer Lashon Hará, falar mal de qualquer pessoa que seja, gente, o risco é muito grande. Vocês têm, nem vocês estão muito santificados, você pode fazer isso. Miriam era neviá, gente. Nível era uma profetisa. Aharon disse a Moshe: ó meu Senhor, por favor, não castigue por esse pecado que cometemos de forma tão tola. Aharon disse a Moshe: foi Deus que castigou. Por favor, não a deixa como um natimorto, com o corpo meio destruído, como sai do útero da mãe. Moshe clamou a Adonai: ó Elohim, imploro, por favor, cura. Adonai respondeu a Moshe: se o pai dela tivesse cuspido no rosto dela, ela não estaria escondida de vergonha por 7 dias? Que ela seja retirada do acampamento por 7 dias, depois será reunida. Foi o castigo que o Eterno deu para ela analisar. E ficou fora Miriam do acampamento por 7 dias, e o povo não partiu dali até ser reunida Miriam novamente. Além disso, Adonai disse: coloque agora a mão dentro do seu casaco. Quando ele falou com Moshe, ele colocou a mão no casaco e quando tirou estava leprosa, tão branca quanto a neve. Disse Moshe: coloque a mão outra vez no casaco. Ele colocou a mão de volta no casaco e quando tirou ela estava tão saudável quanto o resto do seu corpo. Se eles não crerem em você ou não derem atenção à evidência, no primeiro sinal serão convencidos pelo segundo. Deixa eu ver aqui o que os outros livros falam sobre Tsarate, sobre a lepra. No Alcorão não fala nada sobre a lepra. Deixa eu ver nos escritos dos Nazarenos o que fala. Mateus 8:1. E desceu do monte, uma grande multidão o seguia. Eis que um homem afligido por Tsarate, aproximando-se, prostou-se na frente dele e clamou: meu Senhor, se é da tua vontade, pode purificar-me. E estendeu a sua mão e tocou nele, e Yeshua, dizendo: eu quero, fique limpo. No mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Em seguida Yeshua disse: veja, não diga isso a ninguém, mas como testemunho ao povo, vá e deixe ao corre examinar você e ofereça o sacrifício ordenado por Moshe. Aí muitos dizem que a Torá foi abolida, ele ensinando como que faria uma pessoa que fosse purificada da lepra. Gente, estamos aqui no final de mais uma Parashá. Essa foi a Parashá Tazria, tá? Semana que vem é a Parashá Metzorá, que continua falando sobre o leproso, sobre a pessoa.
a gente já começou a falar sobre a lepra, né? Essa paraxá, ela continua falando sobre a pessoa cometida de lepra. Shalom a todos, muito obrigado quem ficou até aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar e lá no canal @Torá é o caminho, curtir e compartilhar. Nunca foi tão fácil espalhar a Torá aos 4 cantos da terra.